Números complexos. Por que precisamos de novos números? A coisa mais difícil de trabalhar com números complexos é entender por que você precisa deles. A maneira tradicional de introduzir números complexos em um curso de matemática é mostrar que eles são necessários para resolver certas equações quadráticas, como a equação x² mais 1 igual a zero. Essa equação não tem uma solução real, como vemos no gráfico. No entanto, isso não aconteceu quando equações quadráticas apareceram pela primeira vez, uma vez que naquela época não havia necessidade de todas as equações quadráticas terem soluções. Muitas equações quadráticas estão implícitas na geometria grega, como seria de esperar, quando os círculos e parábolas foram investigados, mas não se exigia que cada problema geométrico tivesse uma solução. Se alguém perguntasse se um círculo e uma reta se interceptam, a resposta pode ser sim ou não. Se sim, a equação quadrática tem uma solução. Se não, não tem solução. Uma solução imaginária não fazia sentido nesse contexto. Mesmo quando equações quadráticas aparecem em forma algébrica, em Diofantos e com os primeiros matemáticos árabes, inicialmente não havia razão para admitir soluções complexas. Queria-se saber apenas se haviam soluções reais, e se não houvesse, a resposta era simplesmente não há solução. Uma luz sobre esse problema só aconteceu quando os problemas quadráticos deixaram de ser suficientes para resolver questões matemáticas e foram ultrapassados pelos cúbicos, e nesse ponto os números complexos tornaram-se inevitáveis. No século XVI, foram definidos os números complexos, com o símbolo i igual a raiz de menos 1, que tinham a forma x mais yi, com x e y números reais. Mas você deve observar que i não é um número, mas um símbolo que nos permite usar os números reais de uma nova maneira. Os números complexos culminam em uma sequência de tipos de número que começou com os inteiros positivos, expandiu para os negativos, racionais e irracionais. É importante notar que os sistemas de números nem sempre estão ligados a objetos reais, como nossa intuição gostaria. Esse é o caso dos números complexos, que não se prestam para contar, sendo sua existência devido à necessidade de ampliar o campo em que a matemática opera, oferecendo uma nova ferramenta e sendo sua consistência garantida pelo atendimento às regras da aritmética. Em 1545, Cardano tentou descobrir dois números cuja soma é 10 e cujo produto é 40. Isso o levou à equação quadrática x mais y igual a 10 e xy igual a 40. Desenvolvendo essas equações, as duas soluções encontradas foram 5 mais raiz de menos 15 e 5 menos raiz de menos 15. Inicialmente, Cardano não soube o que fazer com essas soluções, porque ele não sabia o que esses valores significavam. Mas intrigado, ele resolveu dar a elas um tratamento ordinário da álgebra e notou que as duas soluções satisfaziam as condições do problema, pois de fato 5 mais raiz de menos 15 mais 5 menos raiz de menos 15 igual a 10 e 5 mais raiz de menos 15 vezes 5 menos raiz de menos 15 igual a 40. Hoje, quando trabalhamos, por exemplo, com equações cúbicas do tipo px3 mais qx2 mais rx mais s igual a zero, sabemos que elas requerem a manipulação de números complexos, mesmo que as soluções sejam números reais. Atualmente, os números complexos são escritos na fórmula x mais yi, em que x e y números reais, podendo ser representados em coordenadas retangulares, definindo x como eixo real e y como eixo imaginário, e sendo o número x mais y representado pelo ponto xy ou pelo segmento de reta OP. O tratamento geométrico que damos a um número complexo é equivalente ao que damos a um vetor no cálculo vetorial. Podemos somar ou subtrair números complexos, simplesmente somando ou subtraindo as partes reais e imaginárias correspondentes. A representação gráfica dessas operações é equivalente à representação dos vetores. Em 1835, Hamilton deu um tratamento formal aos números complexos, em que z é igual a x mais yi é definido como um par ordenado xy, sendo x e y números reais, obedecendo às leis a seguir.
Em 1799, Gauss deu a primeira prova rigorosa do que ficou conhecido como o Teorema Fundamental da Álgebra. Um polinômio de grau n tem sempre n raízes complexas. Essas raízes podem ser números reais, pois eles fazem parte do conjunto dos números complexos, ou números complexos. Por exemplo, o polinômio x³ menos 9x² mais 16 igual a zero possui 3 raízes, sendo 2 complexas e uma real. É possível provar que os números complexos são completos, ou que representam um conjunto fechado, o que significa que qualquer operação com números complexos resultará também em um número complexo. Isso não acontece com os números inteiros, pois, por exemplo, quando dividimos 2 inteiros podemos obter um número que não é inteiro. Da mesma forma, não acontece com os números reais, pois para extrair a raiz quadrada de -1, um número real, nós subitamente deixamos o campo dos números reais. Portanto, os números reais não constituem um campo fechado, sob operação de extração de raiz, ou seja, não são completos. Isso nunca acontece com os números complexos, e por isso, no espaço de 2 dimensões, não temos que inventar algo além desses números. Durante o século XIX, vários esforços foram feitos para fornecer raízes mais sólidas para a álgebra. Assim, o sistema de números passou a ser visto de maneira integrada, na qual as diferentes classes de números foram encaixadas de maneira consistente. Assim, os números naturais são parte dos números inteiros, que são parte dos números racionais, que são parte dos números reais, que são parte dos números complexos. Neste ponto, cabe as perguntas: além dos números complexos, são necessários outros tipos de números? Podem os números complexos fazer parte de um sistema ainda mais amplo? Dissemos que a álgebra clássica ou elementar não requer um sistema de números adicional. A razão é que na álgebra clássica, a expressão fundamental é definida por um polinômio que fazemos igual a zero e para o qual procuramos as soluções. Por exemplo, x² mais 2x menos raiz de 3 igual a zero e 3x4 menos 1/5 de x3 mais 2 menos i igual a zero são polinômios do grau 2 e 4 respectivamente, na variável x, com coeficientes reais e complexos. Pelo teorema fundamental da álgebra, um polinômio deste tipo tem n raízes complexas, sendo n o grau do polinômio. Sendo que este teorema garante a existência das soluções que desejamos para esta equação, por que procurar outros tipos de números? Existem problemas que não podem ser resolvidos com a álgebra clássica? De fato, pode ser provado que o sistema de números complexos não pode ser estendido, isto é, os números complexos são necessários e suficientes para resolver qualquer problema da álgebra clássica no plano. Entretanto, quando a dimensão é maior que 2, as coisas mudam de figura. No lugar do par ordenado AB, Hametou empregou a quadra ordenada ABCD. A essas quadras ordenadas ele chamou de quatênios. Mas essa é outra história.